E o mundo tá cheio de falsos profetas, isso tá todo mundo careca de saber, né? Mas você saberia me dizer quais são as 5 principais características de um falso líder? Você consegue identificar um falso profeta? E eu não tô me referindo só desses famosinhos, queridinhos, que todo mundo bate o olho e já sabe que vem asneira. Até porque existem muitos falsos profetas desconhecidos também, viu? Então será que você tem discernimento espiritual bastante para bater o olho e identificar que tem coisa errada ali? A grande pergunta é, será que você está sendo enganado e ainda não percebeu? Existem sim pastores e líderes comprometidos com a palavra do Senhor, viu? Mas também tem muitos que usam das próprias escrituras para te desviar do caminho da verdade. Então, se esse assunto te interessa, eu te aconselho a ficar até o final do vídeo, porque hoje nós vamos conhecer as 5 características de um falso profeta. E se esse assunto não te interessa, eu te aconselho a ficar também, porque é muito importante para a tua vida espiritual. Mas espera aí que antes de tudo eu quero deixar claro que aqui não é questão de opinião equivocada. Estamos falando de perigo real, de engano espiritual. E não é uma opção para o cristão ignorar isso. Em Mateus 7,15, o próprio Jesus nos alertou para tomarmos cuidado com os falsos profetas. 5 características de um falso profeta. Agora vamos direto ao ponto. Como identificar um falso profeta? Não importa o quanto ele seja carismático, sorridente, simpático, eloquente, ou que fale coisas que te agradam, só fala coisas que te agradam. A Bíblia nos dá pelo menos 5 características para identificarmos, para discernir quem verdadeiramente é de Cristo. E a primeira característica é, eles tiram a palavra do contexto. Primeira coisa, eles vão distorcer a palavra. Ah, não, mas ele leu o versículo. Mas ele leu o versículo fora do contexto. Eles podem até usar as escrituras, mas fazem de maneira errada. Distorcem o significado e omitem a verdade a fim de tirar proveito disso. Em 2 Coríntios 11, do 13 ao 15, vai chamar esses falsos apóstolos de obreiros fraudulentos, que se transfiguram, se transformam em apóstolos de Cristo, como se fosse. Basicamente, ele prega Salmo 23, dizendo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, mas também esquece que no mundo teríamos aflições. O carne é mais que vencedor, e graças a Deus, meu pai, sou a vencedora que Deus quer e pode. Olha, a pulseira mais cobiçada do Brasil. Nada faltando, nada quebrado. Nada fora do lugar. Peste essa geladeira, a véia. Que tá fazendo dentro dessa casa? E rejeita qualquer tipo de derrota e que você tem que determinar a tua vitória, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então cuidado com os que manipulam as escrituras para tirar proveito disso, que usam das escrituras para ajustar os seus interesses pessoais. Ele está te afastando da verdade. Segunda característica, o falso profeta ele tem foco em si mesmo e não em Cristo. Pode reparar, se o foco está sempre nele, sempre no líder, porque esse pastor, esse apóstolo, esse bispo, esse profeta, e nunca no nome de Jesus, tem um alerta vermelho aí. O falso profeta, ele quer sempre que você olhe para ele como exemplo, para a vida dele como exemplo, e nunca para Jesus. Tá, vai, de vez em quando ele cita Jesus, mas não é sempre. O verdadeiro líder sempre vai apontar para Jesus. Sempre Jesus vai estar no centro do seu sermão, no centro da sua palavra, no centro da sua vida. Se ele está em cima de um pedestal e você tá lá embaixo, desconfia. Porque olha como Deus me abençoou, olha como eu sou abençoado. Se você fizer como eu fiz, se você fizer isso aqui que eu fiz, eu faço isso. Por isso que eu sou abençoado, eu sou uma bênção. Característica número 3, falsas promessas de prosperidade sem a cruz. Uma grande característica do falso profeta é que ele vai falar muito, mas muito de prosperidade. O falso profeta, ele ama isso daqui. E ele acredita que sua vida espiritual gira em torno disso daqui. Quanto mais você der, mais você recebe. Eles vão falar muito sobre riqueza, prosperidade, vitórias.
mas vão pular a parte da obediência, vão pular a parte da cruz. A cruz nunca vai estar no centro do evangelho que eles pregam, que eles querem te vender o evangelho de facilidade. Para você ser abençoado, é só fazer isso daqui. Abre o bolso. Eles vão falar muito de bênçãos materiais, de vitórias materiais, de vitórias para essa terra, mas nunca vão falar de santificação. Nunca vão mandar você se converter, em outras palavras, endireitar os seus caminhos. Nunca vão falar de arrependimento. Nunca, mas nunca vão falar de negar a si mesmo. Jesus veio para essa terra para te fazer feliz. Existe um código, e esse código ele vai fazer você colocar a chave vai encaixar e a porta vai se abrir assim, ó. Vai se abrir com tanta facilidade que você não vai precisar forçar. Pastor, o que é que você está dizendo? Ei, existe um código para cada situação da sua vida, para cada área da tua vida, seja espiritual, seja material, seja a área que for. Deus quer te dar acesso, Deus quer te dar chaves aqui hoje, Deus quer te dar acesso, mas a primeira coisa que você vai fazer é falar: chega, Satanás, a chave da minha vida está nas minhas mãos, a chave, o controle está nas minhas mãos. Quarta característica de um falso profeta: não há frutos espirituais genuínos. Os frutos de um verdadeiro líder são aqueles descritos na Bíblia: amor, paz, santidade, humildade. Já o falso profeta, você pode reparar, ele está sempre gerando divisão, orgulho, altivez, inflando o seu próprio ego, porque eu sou, Deus me usa, eu, não toque em mim, eu. A unção que eu tenho é uma unção que ultrapassa as paredes da igreja. Porque eu sou um dos maiores profetas do Brasil. Revelação e conclusão. Pode falar o que quiser, mas contra resultados e contra fatos não há argumentos. O seu ministério nunca resulta em uma vida transformada. Ah, não, mas eu fui lá na igreja do pastor Toninho e Deus usou ele para falar que eu ia não sei o que lá, e eu ia ganhar muito. E aconteceu. Ah, mas e a sua vida perante Deus? Você endireitou os seus caminhos? Você está vivendo conforme a palavra do Senhor? Ele te aconselhou a negar o seu pecado, a se arrepender, a olhar para a cruz de Jesus? Ou ele só profetizou que você teria bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos e mais bênçãos? Mateus 7,20 diz: assim, pelos frutos o conhecereis. Observe, o verdadeiro líder, ele está muito preocupado em ver a tua vida transformada, em te ver mais próximo de Jesus. Se isso não está acontecendo, tem algo de errado aí. Característica de número 5 e a última dessa lista: a mensagem é conveniente, não confronta o teu pecado. Falsos profetas não te confrontam com a verdade, até porque eles não carregam a verdade. Eles preferem aquela mensagem doce, amável, que agrada aos seus ouvidos, te deixa confortável, que nunca vai te chamar para mudar de vida, morrer para o pecado. Você não vai ver esse tipo de sermão na boca de um falso profeta. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças. Entenda, o evangelho nunca vai te deixar na mesma condição em que você chegou. O evangelho é confrontador, é desafiador. Mas eu te pergunto, e deixo aqui uma pergunta de reflexão para você: como esperar que um falso profeta fale para você de transformação se ele mesmo não foi transformado ainda? Agora que você sabe como identificar um falso profeta, a pergunta é: o que fazer, tá? Mas o que eu faço com essa informação? Examine à luz das escrituras tudo o que você ouvir, meu irmão. Filtra. Pega a Bíblia e filtra na palavra de Deus. Não tem erro. Não basta você ouvir, ah não, porque ele fala de Deus. Não basta falar de Deus. Examine à luz das escrituras. Se o ensino que você está ouvindo não está alinhado com a própria palavra de Deus, fuja disso. Proteja a sua fé com discernimento espiritual. O seu discernimento espiritual é a sua arma contra o engano. Sabe qual é o problema da igreja atual? É que muitos que se dizem cristãos não pedem mais por discernimento de espíritos. E o engano tem tomado conta. Por isso, não aceite qualquer ensino. Proteja a sua alma. A verdade está sempre na palavra de Deus. Se proteja. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Deixa sua curtida aqui também. Deixa o seu comentário aqui. Você sabe identificar um falso profeta? Essa listinha aí de 5 características te ajudou? Que nós venhamos pedir o discernimento espiritual a Deus, para estarmos sempre mais próximos de Cristo
e não distante dele. Que Deus em Cristo te abençoe. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir.